E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um evento aqui do Focus Concursos. E hoje nós vamos começar a estudar o pacote anticrime e todos os reflexos dele no Código Penal. Nesse nosso bloco, nós vamos trabalhar com os reflexos do pacote na parte geral. Você vai verificar comigo e se você ficar até o final desse vídeo, todas as novidades da parte geral. São ao todo 6 novidades que eu vou te apresentar aqui ao longo do nosso percurso. Mas antes de começar, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você está acompanhando essa transmissão pelo YouTube e ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Também acompanhe a gente lá no Instagram. Siga o Insta do Focus Concursos. Aproveite lá todas as dicas, todas as novidades, tudo na palma da sua mão. Curta também a página do Facebook do Focus Concursos e também ouça os podcasts do Focus Concursos. Meu nome é Paulo Henrique Helene e eu sou professor de Direito Penal aqui da casa. Se você quiser me acompanhar e também ter dicas exclusivas comigo, pode me seguir também lá no meu perfil no Insta, @phelene. E agora vamos então ao que interessa. Galera, agora nós vamos trabalhar então as novidades trazidas por esse pacote que foi aprovado aí, né? Presente de Natal para nós e que vai começar a valer de fato no final de janeiro, porque o período da vacatio legis desse nosso pacotão, ele é de 30 dias. Mas vamos ao direito penal, tem novidade tanto na esfera do direito penal, como do processo penal, como na legislação penal extravagante. Tudo isso você vai encontrar aqui no Focus Concursos e eu vou dar início então a essa série no Código Penal, começando então pela parte geral. Acompanha comigo aí na tela. Pessoal, quais foram então as novidades? O que apareceu de novidade então no Código Penal? Nós temos então o quê? Novidades no que toca a legítima defesa. Você vai ter também inovações no tocante à conversão da pena de multa, lá no artigo 51. Nós tivemos uma alteração significativa no limite máximo de cumprimento das penas. Alterou também os requisitos para o agente obter o livramento condicional e também os efeitos da condenação. Nós tivemos aí um plus, foi acrescentado mais um artigo no Código Penal e tivemos também uma sensível alteração aqui no tocante às causas impeditivas da prescrição, que nada mais são as hipóteses em que o prazo da prescrição não vai correr em razão da suspensão, beleza? Nós vamos analisar uma por uma, novidade por novidade. Mas aqui, antes de começar, fica uma observação. Você tem que lembrar que a gente está vendo aqui as regras de direito penal material, né? Então, lei penal material. Ou seja, tudo que você sabe sobre lei penal, você tem que aplicar aqui. Especialmente quanto ao fenômeno da retroatividade. Você sabe que a lei penal ela só pode retroagir, ou seja, será aplicada aos fatos passados, se elas forem aqui em benefício do agente. Se forem para beneficiar as inovações legislativas, podem retroagir. Agora, se essas inovações não forem para benefício do agente, forem para malefício do agente, para prejudicar o agente, aí nós temos a aplicação somente daqui para frente, ok? Então não cabe a retroatividade. Se a gente fosse utilizar um linguajar mais técnico, se a gente tem uma novatio legis in melius, então para melhor, retroage. Se a gente tem uma novatio legis in peius, para prejudicar, isso não retroage. E nesse pacote, nós tivemos tanto alterações para o lado que melhora a situação, como a gente vai ver aqui na legítima defesa, como a maioria das hipóteses que
enrijecem o nosso sistema, tornam mais severas as penas, mudam alguns aspectos aqui que poderiam, em tese, beneficiar o agente. Beleza? Então toma cuidado que nessa parte de direito penal você tem que se atentar. O que veio para beneficiar pode retroagir. O que veio aí para tornar mais severo o tratamento aí de criminosos, a gente só aplica daqui para frente. Maravilha? Então, feito essa introdução, vamos estudar então a legítima defesa. Isso que aparece aí como novidade no Código Penal. Gente, no primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês a redação anterior, mas aqui eu coloquei anterior porque eu não sei a data que você vai estar vendo esse vídeo, né? A gente está falando aqui, certo? Finalzinho do ano. E o que acontece? Pode ser que você assista isso aqui em fevereiro, entendeu? Então eu já coloquei redação anterior. Mas se você está antes aí da vigência dessa lei efetiva, então atente-se que é a redação hoje do Código Penal, mas que vai ser alterada quando passar a vacatio legis, ok? O que o Código Penal fala sobre legítima defesa? No artigo 25 você tem então a legítima defesa, e a legítima defesa, para quem já estudou direito penal, a legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude ou causa excludente da antijuridicidade. Quer dizer o seguinte em termos práticos: se você atuar em legítima defesa, não haverá responsabilidade penal. Então, primeira observação aqui que você coloque no seu material é que a legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude. Ok? Ou você pode chamar de antijuridicidade. A gente também poderia chamar a legítima defesa de permissões ou ainda de justificante. E o que é essa legítima defesa? Olha só a definição que a gente tem no Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, o agente, por exemplo, ali, certo, que repele uma injusta agressão. E vale lembrar que injusta agressão só decorre de comportamentos humanos, né? Cabe legítima defesa para salvaguardar aqui, proteger, né, você mesmo, para proteger aí outra pessoa, né? Você então repelir uma injusta agressão praticada contra você ou terceiro, né? Então, toma cuidado com esses detalhes. Não vamos aqui entrar, mergulhar as espécies de legítima defesa, porque o foco é as diferenças promovidas aqui pela redação que a gente tem hoje no Código Penal, pelo que vai vir quando passar a vigorar o pacote anticrime, beleza? Então, atente-se ao detalhe aqui. Mudou o caput do artigo 25? Não vai mudar. A legítima defesa continua sendo isso aqui, beleza? A novidade, ela vem aqui, ó, galera. Essa aqui é a novidade. Então, ó, redação dada pela Lei 13.964. Esse é o pacote anticrime. E aí, o caput mantém. O que vai ser adicionado é esse parágrafo único. E o que aparece aqui nesse parágrafo único? Diz o seguinte, e isso vai passar a constar no nosso texto. Observados os requisitos previstos no caput, né? Então que o agente ali, ele reage a uma injusta agressão, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Galera, olha só, isso aí vem como texto para o Código Penal, mas sendo bem sincero com vocês, isso aqui já era legítima defesa. Que situação que é essa? São as situações emblemáticas que você tem, por exemplo, sequestro de ônibus, como aconteceu no Rio de Janeiro. Né? Imagina que um sujeito entra na casa de uma família para praticar um assalto e no momento que a polícia chega, eles fazem ali reféns. Nesse tipo de situação, o que acontece? Geralmente entra em cena o atirador de elite, o sniper. O sniper que aqui neutraliza o agente ali que está fazendo as vítimas refém, esse sujeito aqui está amparado pela justificante da legítima defesa, beleza? Então, o exemplo aqui que é trazido, que é enfatizado por esse parágrafo único, é esse,
tá bem? Por conta dessas situações emblemáticas que a gente visualizou, por exemplo, nesse ano, né, no Rio de Janeiro. E em outras localidades também é comum esse fato acontecer. Mas o que eu quero deixar bem claro é que esse parágrafo único, na verdade, ele já existia, né? No aspecto doutrinário, essas condutas já estavam justificadas pela legítima defesa. Uma coisa que você tem que cuidar, pelo amor de Deus, um sniper, quando atua nessa situação, ele não atua em estrito cumprimento do dever legal. Gente, a lei não manda o agente matar. O agente, ele mata numa situação dessa, repelindo uma injusta agressão, ok? Então ele reage a uma injusta agressão. A lei não fala ali, não impõe o dever de matar a um policial, por exemplo. Tudo bem? Então é um erro. Você vai ver sendo noticiado por aí que determinado policial agiu em legítima defesa quando ali ele reagiu a uma troca de tiros com traficantes e assim por diante. Não é estrito cumprimento do dever legal. Isso é erro. Isso é erro do senso comum. Você que estuda para concurso tem que saber. Se cair na prova, é legítima defesa. Tudo bem? Fácil? Então, essa é a primeira alteração promovida aqui no Código Penal. Não tem nenhuma grande dificuldade, né? Existia uma polêmica, mas isso não saiu do Congresso Nacional, que era a possibilidade de redução de pena, de dispensa de pena, do sujeito aqui que atuando em legítima defesa, né, se excedesse por razão de medo, em razão da surpresa, mas isso não passou. Tudo bem? O que vai valer é isso que está aí, e que nada mais é uma representação mais detalhada do Instituto aqui, aplicável aos policiais, por exemplo. Ok? Fácil? Entendeu? Vamos para a próxima? Vamos lá, então. A próxima alteração, galera, diz respeito à conversão da multa. A conversão da multa. E olha só, de acordo com a redação atual, né, ou a depender do momento que você está assistindo a aula anterior, já do Código Penal, nós tínhamos o seguinte, ou nós temos o seguinte, olha lá, artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. O que acontece aqui, galera? Olha só, antes de 1996, era possível o quê? Se o agente fosse condenado a uma pena de multa e caso ele não pagasse, era possível converter essa pena de multa em pena privativa de liberdade, de detenção. Olha que interessante. Antes de 1996. No entanto, o Código Penal ele foi alterado. E depois de 1996, né? Você tem essa redação aqui do artigo 51. E o que acontece? Se o agente não paga, o que acontece hoje? Esse valor da pena de multa vira dívida de valor. E o que é uma dívida de valor? Dívida de valor nada mais é do que uma dívida tributária, né? E aí o que se tem? Para cobrar essa dívida, eu não posso prender o cara. Sai de seno direito penal e entra em seno direito tributário. E aí o que passou-se a discutir? Quem que é competente para cobrar isso? E por muito tempo consolidou-se o seguinte entendimento, que a competência para cobrar essa dívida aí de valor era dos procuradores da Fazenda. E aí os procuradores da Fazenda executavam essa dívida lá nas varas da Fazenda Pública. Tudo bem? E aí é isso que aconteceu. Só que essa questão perdurou até o ano de 2018. Porque no ano de 2018, olha só, galera, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar ADI 3150. E o que aconteceu lá? O Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu que a competência aqui para você ajuizar a ação correspondente à cobrança dessa dívida de valor é da vara de execução
penal da VEP. E aí, quem deve ali cobrar, cabe de forma inicial ao Ministério Público, né? Ele ali é o principal competente por ajuizar essa ação de cobrança da multa. E de forma subsidiária, se por exemplo o MP não atuar no prazo de 90 dias, aí o procurador da Fazenda entra em ação. Aí o procurador da Fazenda entra em ação. Então nós temos esse cenário. Antes de 96, era possível ali você converter em pena privativa de liberdade. Privativa de liberdade. Depois de 96, o que aconteceu? Isso aqui caiu. Hoje a gente não prende mais quem não paga a multa. Convertemos em dívida de valor. Então a matéria aqui passa a ser de natureza tributária. E por muito tempo a competência para cobrar essa dívida de valor ficava a cargo da Procuradoria da Fazenda, que cobrava nas varas da Fazenda Pública. Só que isso mudou em 2018 porque o STF, ao julgar a ADI 3150, mudou a orientação e falou que a vara da Fazenda Pública não é competente aí, né, para você cobrar essa pena de multa. Você cobra ela no próprio juízo da execução penal, cabendo de forma ali inicial ao Ministério Público, né, e se ele não fazer, de forma subsidiária ao Procurador da Fazenda. E o que vem de novidade no pacote anticrime com relação a isso? Houve uma alteração na redação do artigo 51. Olha só o que mudou, galera. Confere aí comigo na tela. Olha só. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da vara da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, o que vem de novidade foi a legislação trazer expressa aqui essa questão da competência, que cabe ao juízo da execução penal. Só que em termos assim técnicos não houve uma novidade significativa. Porque no ano de 2018 o STF já afirmou entendimento que a competência já era da vara da execução penal, né? Ao juízo da execução e não ao juízo da Fazenda Pública. Tudo bem? O que houve aqui foi o quê? Trazer o entendimento jurisprudencial para dentro do Código Penal. Mudança acertada, mas não é uma significativa alteração no texto, porque só foi uma consagração do que já era jurisprudência dos tribunais superiores. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos adiante? Vamos lá, vamos continuar então aqui, ó. Com relação aos limites das penas, nós também tivemos alteração, conforme eu já destaquei. E aí você sabe que no Brasil a gente não admite penas de caráter perpétuo, né? A Constituição, ela veda, por exemplo, o quê? A pena de morte. Aí tem a exceção, né? Salvo em caso de guerra declarada. Ela veda a pena de trabalho forçado, pena cruel, que viola a dignidade da pessoa humana, e veda também a pena de caráter perpétuo. Hoje no Brasil nós não trabalhamos com prisão perpétua em prol do princípio da humanidade, ok? E todo mundo sabe que o período máximo de cumprimento de pena no Brasil, em se tratando de crimes, é um período de 30 anos. Só que isso mudou. Hoje, galera, a partir então da reforma, nós vamos ter o quê? Um período máximo de 40 anos. Pelo amor de Deus, o período máximo de cumprimento de pena não quer dizer que o agente vai ficar 30 anos lá, por exemplo, numa penitenciária, tá? Pelo amor de Deus, no nosso sistema existe a regra da progressão. O nosso sistema de execução de pena, ele é progressivo. Você começa no mais severo e vai passando para os mais brandos, para propiciar a nossa tão sonhada ressocialização, né? Então começa do fechado, vai para o semiaberto, depois vai para o aberto. Essa é a lógica teórica do nosso sistema, tudo bem? Então toma cuidado, que isso aqui não quer dizer que o agente vai ficar durante todo o período integralmente fechado, beleza? Só muda o período máximo de cumprimento da pena, ok? Então, cuidado com essa
alteração aqui que a gente teve, né? Então, é uma alteração simples, numérica, mas que vem também para prejudicar, né? E se vem para prejudicar, isso retroage? É claro que não, né? Porque aqui nessa parte é uma novatio legis impeius. Então, a redação anterior falava o seguinte, ó, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos, né? Quando a gente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 30 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo desse artigo. O que aconteceu com isso aqui? Houve a modificação. Vamos olhar como vai ficar? Olha só, pela redação da Lei 13.964, nós teremos o seguinte texto. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Quando a gente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo desse artigo, né? Muita gente ouve falar, né? Provavelmente você já ouviu falar, pô, o cara matou não sei quantas pessoas, foi condenado a 500 anos de prisão. Quanto tempo que ele vai ficar? Ele vai ficar daí 40 anos, né? Professor, mas para que serve esses 500 anos? É porque com base nesses 500 anos é que eu vou calcular os benefícios, né? Lá no curso da execução, por exemplo, livramento condicional, por exemplo, eu vou calcular o benefício ali para progressão de regime, o valor do benefício ali, da fração, por exemplo, para ele progredir, digamos que seja 1/6, ele incide sobre a quantidade de pena que ele pegou e não sobre esse limite máximo aqui, entendeu? Então, é por isso que a gente tem essa limitação aqui e por isso que a gente tem essas penas, às vezes, né, astronômicas, né, que alguns sujeitos pegam, por exemplo, quando praticam crimes contra a vida, né, matam várias pessoas. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, essa é a alteração promovida no artigo 75, é o prazo. Mudou de 30 para 40. Então, mudou de 30 e agora é 40. Maravilha? Vamos lá! Vamos adiante, vamos continuar aqui, ó. Requisitos do livramento condicional. Galera, o que é o livramento condicional? O livramento condicional é um instituto típico de execução penal. É um instituto típico de execução penal. Olha só. E consiste no quê? Ele consiste na liberdade antecipada do reeducando. Ou seja, do sujeito que está lá cumprindo pena, né? Porque isso nada mais é ali que uma etapa do processo ali de preparação dele para soltura, né? Isso aqui vem para promover a ideia de ressocialização. Ok? Que é o que? Nós vamos inseri-lo aos poucos à sociedade, né? Para que ele volte, então, a exercer a sua cidadania plena. Tudo bem? Então, é a ideia da ressocialização e esse instituto vem para prestigiar isso. O que mais que é importante você saber sobre esse instituto? Como aqui esse instituto faz com que o agente seja reinserido na sociedade, isso aqui também é uma manifestação do nosso sistema progressivo. Nosso sistema progressivo de cumprimento de pena. Ok? Como eu já adiantei para vocês, eu falei, ó, a gente adota esse sistema progressivo, então, se você tiver uma condenação, o agente ele não vai ficar obrigatoriamente e integralmente em um único regime. Por exemplo, o cara foi condenado por um crime hediondo, ele vai ficar cumprindo a pena desse crime hediondo integralmente no regime fechado? Não, não vai. Isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2006, né? Tinha essa previsão lá na redação originária do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, mas em 2006 o STF acabou com isso, né? Privilegiando aqui o princípio da individualização da pena e também ao sistema progressivo de execução de penas que a gente adotou no Brasil.
ok? Gente, se o agente cumprir os requisitos que a gente vai ver aqui, que estão no artigo 83, ele tem direito subjetivo à obtenção do livramento condicional, tá bem? Não é o juiz escolher, o cara tem direito a esse benefício aqui, certo? Então, é direito subjetivo do apenado. Obter o livramento condicional, ok? Bom, como o nosso propósito é tratar sobre as novidades, eu não vou pegar e esmiuçar aqui o livramento condicional. Porque se você for olhar ali nos incisos, você vai encontrar requisitos de ordem objetiva e requisitos de ordem subjetiva. Nós vamos ter uma alteração no tocante ao inciso 3º do artigo 83. Então, ó, confere aqui comigo. Esse inciso aqui, ó, ele vai sofrer uma modificação e vai passar a vigorar com a seguinte redação. E tome cuidado. Olha lá. Comprovado bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. É esse o novo texto que vai ser incorporado aqui, beleza? Então vai sair esse inciso e vai entrar esse inciso aqui, ok? Os outros vão continuar. Então você vai ter ainda o que é lá, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, daí ele, cumprida mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso, e aí chegou no inciso 3º, vai ter o quê? Essa exigência aqui, que ele tenha bom comportamento durante a execução da pena, e a grande novidade está aqui, ó, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Além do que? Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para promover a própria subsistência mediante trabalho honesto. E continua, né? Que ele tenha reparado, salvo possibilidade de fazê-lo, né? Daí aqui a hipótese dele ter cumprido mais de 2/3 da pena e assim por diante. Então a grande novidade no inciso 3º são essas exigências aqui com a adoção do pacote anticrime, com a vigência da Lei 13.964 de 2019. Maravilha? Fácil? Então essa foi a 4ª modificação. Vamos lá para a 5ª modificação que a gente teve aqui na parte geral. Nós tivemos aqui uma modificação também com relação aos efeitos da condenação. O que a gente tem aqui, gente? Olha só, os efeitos da condenação, você vai trabalhar aqui comigo, podem ser efeitos penais ou efeitos extrapenais, né? Então você tem efeitos penais e você tem efeitos extrapenais. Maravilha? O que são esses efeitos penais? Os efeitos penais, a gente ainda divide eles em principais, e a gente divide em secundários. É muito fácil isso aqui, galera. O que é o efeito principal de uma condenação? É a imposição da pena, né, da sanção penal. Bem tranquilo. E o que seria o efeito secundário? Efeito secundário é que isso aí vai provocar o quê? Maus antecedentes, né, reincidência e assim por diante. Agora, os efeitos extrapenais, na doutrina, nós temos os efeitos extrapenais. Daí, genéricos,
E nós temos os efeitos extrapenais específicos. No Código Penal, como que isso aparecia? Ou como isso aparece, né? Porque isso não foi modificado. No artigo 91, nós temos os efeitos genéricos. E no artigo 92, nós temos os efeitos aqui específicos. E qual que é a novidade? A novidade foi que o legislador, ele acrescentou um artigo aqui. A novidade que veio com o pacote anticrime foi o artigo 91A, que eu vou apresentar para vocês então. Olha só o que a gente vai ter então entre o artigo 91 e o artigo 92. Essa aqui é a grande novidade. Então, se liga aqui comigo, olha só. Na hipótese de condenação por infrações as quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens decorrentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. E aí, olha o que vem aqui, é bem longa a redação desse dispositivo novo. Para efeito da perda prevista no caput desse artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente e transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. O parágrafo 2º complementa o seguinte: o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência ilícita do patrimônio. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com a indicação da diferença apurada. Isso aqui vai cair em concurso, galera. Isso aqui não vai cair, isso aqui vai despencar em concurso, né? Olha só, quem deve requerer de forma expressa a perda? O Ministério Público. E em que momento? No oferecimento da denúncia, certo? Isso aqui não tenha dúvida, isso aqui vai cair. Vai cair, né? Em concurso público, vai despencar isso aqui, né? Vai despencar. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. E aqui o que vai cair na prova? Ainda que não ponham em perigo, né? Tô até vendo o examinador confeccionando questões com isso aqui, né? Falando, né? Desde que ponham em perigo. E aí vai estar errado. Cuidado com isso aqui, beleza? Então, parágrafos aqui que trazem novidades no tocante aos efeitos da condenação. Então, uma grande novidade aí trazida no Código Penal, pelo pacote anticrime, beleza? Então, cuida com esse requisito aqui, porque a gente tem que ter uma pena máxima superior a 6 anos de reclusão, por exemplo, um crime de corrupção, né, que tem uma pena máxima lá de 12 anos, né, um crime de concussão, pena máxima de 12 anos e assim por diante, beleza? Tudo bem até aqui? Então essa foi a 5ª modificação. Então acrescentou-se o artigo 91A no Código Penal e trouxe aqui essa perda de bens, certo? Nessa hipótese específica, né? Quando se tratar de infrações cuja pena máxima seja superior a 6 anos, ok? Tudo bem?
Então, perda do produto ou do proveito do crime e dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Maravilha? Legal, galera! E para a gente fechar esse nosso encontro, vamos trabalhar aqui, ó, a última novidade que aparece na parte geral, que são as causas impeditivas da suspensão. Vale lembrar que causas impeditivas nada mais são que hipóteses de suspensão do prazo prescricional. Tá bem? Suspensão. E o que quer dizer suspensão? Você não pode confundir suspensão com interrupção. Por quê, professor? A suspensão, ela está prevista aqui no artigo 116, que é onde a gente vai ter alteração. Agora, a interrupção é artigo 117. Qual que é a diferença entre uma e outra? Primeiro, o que é prescrição? Prescrição é o tempo, né, que o Estado tem ou para apurar a prática do delito ou para executar a pena, né? Por isso que a gente fala prescrição da pretensão punitiva, de punir, que vai até o trânsito em julgado, né, em definitivo. Então, você praticou um crime hoje, começa a contar a prescrição. E os prazos prescricionais você encontra lá no artigo 109, né? Então, até 1 ano, prescreve em 3. De 1 ano a 2 anos, prescreve em 4 e assim por diante. O maior prazo prescricional do Código Penal é de 20 anos. E aí, o que acontece, galera? Se você soltar o cronômetro e aparecer um marco interruptivo, a gente tem esse marco, zera a contagem e começa a contar de novo. Por exemplo, no 117 você encontra lá, por exemplo, o recebimento da denúncia. O cara praticou o crime. E aí, beleza, o MP apurou a prática do fato, denunciou. O juiz recebeu a denúncia, aí interrompe a prescrição. Zera a contagem e começa a contar de novo. E o próximo marco interruptivo é na sentença condenatória, né? Publicou a sentença condenatória, zera de novo a contagem. Então, interrupção nada mais é do que você zerar a contagem. Você zera e começa de novo. E a suspensão? O que acontece na suspensão? Na suspensão, toda vez que aparecer um marco suspensivo, você vai parar a contagem, vai ficar paralisado, né? Congelado esse prazo prescricional. E no momento que acabar esse período de suspensão, volta a contar da onde parou. Então essa é a diferença. Interrompeu, zera. Suspensão, soltou o cronômetro, para. Depois passou esse marco, volta a contar de novo. Tudo bem? Nós tínhamos aqui no artigo 116 o quê? Nós tínhamos no 116 o quê? Olha só, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Então ela fica suspensa, tá bem? Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Tem aqui um exemplo clássico desse ponto, que é quando a gente trabalha com questões prejudiciais. Imagina só que a gente está apurando aqui no direito penal, numa vara criminal, o crime de bigamia. Só que na vara de família está correndo uma ação para anular o primeiro casamento. Então o cara está respondendo por bigamia porque casou 2 vezes, né? Casou estando casado. Só que você tem lá na vara de família uma ação anulatória do primeiro casamento. E se essa ação lá na vara de família for julgada procedente e anular o primeiro casamento, perceba que não prejudica a ação penal? Sim, porque daí ele não casou 2 vezes, né? Ao passo que também, se ela, por exemplo, ela foi julgada improcedente, não anulou o casamento é válido, aí você segue com a ação penal. Isso é uma questão prejudicial. Então, durante esse período que estiver tramitando essa ação, por exemplo, lá na vara de família, não corre a prescrição. A gente tem a suspensão, né? Soltou o cronômetro. Durante o trâmite dessa ação, fica paralisado. Depois que ela terminar, solta o cronômetro de novo do prazo prescricional. Entendeu? E outra coisa que aparece aqui, ó, é o seguinte, ó. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Você vai ver que esse termo aqui, ele foi modificado, né? Foi dado uma nova roupagem para o termo estrangeiro. Então você acompanha comigo aqui o seguinte. Quais são os marcos de suspensão?
Além do inciso primeiro, que ficou intacto, a novidade começa no inciso segundo. Qual que é a novidade, professor? Olha só aqui comigo. Enquanto a gente cumpre pena no exterior. Que mais? Na pendência de embargos de declaração e de recursos nos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Quando inadmissíveis. E enquanto não cumprido ou não ressarcido, ou melhor, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, se você nunca ouviu falar disso, isso aqui agora está no CPP. Com o pacote anticrime, houve a adoção do acordo de não persecução penal. E esse acordo aqui, galera, em outras palavras, é o quê? O Ministério Público vai chamar lá a pessoa ali que é suspeita pela prática de uma infração e vai fazer uma proposta, né? Todos os requisitos você vai estudar aqui no Focus com o professor lá de processo penal, né? Então, fique tranquilo porque eu não vou esmiuçar aqui. O que eu quero que você entenda é que fez esse acordo com o Ministério Público, né? Não houve oferecimento de denúncia. O cara tem que cumprir, né? Então ele tem que reparar o dano, por exemplo, tem que pagar uma prestação pecuniária e assim por diante. Nessa situação, o que acontece? Durante o período que ele está cumprindo o acordo, não corre a prescrição, fica suspenso, beleza? É a mesma raciocínio que acontece também, porque a gente tem hipótese de suspensão fora do Código Penal, quando você tem lá a suspensão condicional do processo. Durante o período da suspensão condicional do processo, que está lá no artigo 89, na Lei 9.099, também não corre a prescrição, né? Lá ela dura de 2 a 4 anos o período de suspensão. Durante esse período não corre a prescrição. E no acordo também não vai correr. Nada mais justo, certo? Beleza? Então, essas são as novidades que você encontra aqui na parte geral do Código Penal. Espero que você tenha curtido esse nosso encontro e a gente vai voltar para continuar estudando a parte especial, mas num outro momento. Beleza? Siga a gente nas redes sociais, comenta aí, deixa seu likezão no vídeo, acompanhe o Focus Concursos e até a próxima, galera. Valeu!